Autobiografia de um Yogi, com Paramahansa Yogananda. Nas vozes de Eleni Ciprim. Capítulo 5. O Santo dos Perfumes exibe seus milagres. Para todas as coisas há uma estação e um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. Não tinha essa sabedoria de Salomão para confortar-me. Sempre que saía de casa, olhava inquisitadamente à minha volta, com a esperança de encontrar a face predestinada do meu guru. Contudo, nossos caminhos só se cruzaram depois que completei o 2º grau. Passaram-se 2 anos entre minha fuga para mar, para Himalaia, e o grande dia da chegada de Sri Yukteswar à minha vida. Nesse intervalo de tempo, encontrei alguns sábios, o Santo dos Perfumes, o Swami dos Tigres, Nagendra Nath Baduri, Mestre Mahasaya e o famoso cientista bengali Jagadish Chandra Bose. Meu encontro com o Santo dos Perfumes teve 2 preâmbulos, um harmonioso e outro cômico. Deus é simples, tudo o mais é complexo. Não procure valores absolutos no mundo relativo da natureza. Esses preceitos filosóficos chegaram suavemente aos meus ouvidos. Encontrava-me no templo, em silêncio, diante da imagem de Kali. Voltei-me e deparei com um homem alto, cuja roupa, ou a ausência dela, demonstrava tratar-se de um sadhu errante. O senhor realmente captou a desorientação dos meus pensamentos. Sorri agradecido. A confusão entre os aspectos benignos e terríveis da natureza, simbolizados por Kali, já intrigou cabeças mais sábias do que a minha. São poucos os que conseguem desvendar esse mistério. O bem e o mal constituem um enigma desafiador que, como uma esfinge, a vida coloca perante cada inteligência para ser decifrado. Por não procurar encontrar a resposta, a maioria dos homens paga pela negligência com a própria vida. Uma condenação tão válida hoje como nos tempos de Tebas. Aqui e ali, uma figura altaneira ergue-se solitária e não desiste da luta, extraindo da dualidade de Maya a verdade da unidade indivisível. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui e ali, uma figura altaneira ergue-se solitária e não desiste da luta, extraindo da dualidade de Maya a verdade da unidade indivisível. O Senhor fala com convicção. Há muito venho fazendo uma introspecção sincera, que é uma maneira extremamente dolorosa de alcançar a sabedoria. Examinar-se a si mesmo, observar incansavelmente os próprios pensamentos, é uma experiência marcante e devastadora, que esmaga o ego mais obstinado. A verdadeira autoanálise opera com precisão matemática para produzir profetas. O caminho de expressar-se a si mesmo, do reconhecimento individual, produz egoístas convencidos de terem o direito de interpretar Deus e o universo à sua maneira. Sem dúvida, a verdade retira-se humildemente perante essa arrogante originalidade. Eu estava apreciando a discussão. O homem não consegue entender a verdade eterna antes de libertar-se de suas pretensões. A mente humana, deteriorada pela degradação dos séculos, agita-se com incontáveis desilusões mundanas numa vida repulsiva. As lutas nos campos de batalha tornam-se insignificantes assim que o homem trava seus primeiros embates com o inimigo interno. Não são inimigos mortais que podem ser vencidos por uma exibição cruciante de força. Onipresentes e incansáveis, sutilmente equipados com armas deletérias, perseguem o homem mesmo durante o sono. Esses ignorantes soldados da luxúria tentam matar-nos a todos. Destinado é o homem que enterra seus ideais, rendendo-se a um destino trivial. Como não considerá-lo um ser importante, canhestro, ignóbil? Venerável Senhor, não tem compaixão das massas desorientadas? O sábio ficou silencioso durante alguns instantes e depois deu uma resposta evasiva. Amar tanto o Deus invisível, repositório de todas as virtudes, como um homem invisível, que aparentemente não possui virtude alguma, é muitas vezes frustrante. No entanto, nossa criatividade está à altura desse intrincado labirinto.
A busca interior mostra prontamente a unidade de todas as mentes humanas, a forte afinidade da motivação egoísta que, pelo menos nesse sentido, deixa transparecer a fraternidade do homem. Como resultado dessa descoberta niveladora, surge uma desoladora humildade que amadurece sob a forma de compaixão por seus semelhantes, cegos ao potencial curativo da alma que está à espera de ser explorado. Tem uma nota de rodapé aqui, gente, que é legal, olha. Que é a ilusão cósmica, literalmente o medidor, Maya, é o poder mágico da criação, segundo o qual limitações e divisões estão aparentemente presentes no imensurável e inseparável. Emerson escreveu o seguinte poema que intitulou Maya. A ilusão trabalha despercebida e logo tece 1000 teias escondida. Seu caminho alegre desenhado, atraindo a todos encantado. É o sedutor que será logo acolhido por aquele que deseja ser traído. Muito lindo. Voltando, o sábio ficou silencioso alguns instantes. Até aqui. Os santos de todas as épocas tiveram como o Senhor compaixão pelos sofrimentos do mundo. Só o homem superficial não reage às aflições alheias, pois está afundado em seu próprio mesquinho sofrimento. A expressão grave do sadhu ficou perceptivelmente mais branda. Aquele que pratica um exame minucioso de si mesmo experimentará uma expansão da compaixão universal, libertando-se das exigências ensurdecedoras do ego. É nesse tipo de solo que o amor de Deus floresce. A criatura finalmente volta-se para o Criador, mesmo que seja apenas para perguntar angustiada: por que, Senhor, por quê? Por meio das terríveis chicotadas da dor, o homem é conduzido, enfim, à presença infinita, cuja beleza deveria ser a única a atraí-lo. O sábio e eu estávamos no templo de Kaligar, em Calcutá, que eu tinha vindo visitar para admirar sua afamada magnificência. Com um gesto largo, meu casual companheiro depreciou aquela ornamentação pomposa. Tijolos e argamassa não entoam nenhuma canção audível para nós. O coração só se abre ao cântico humano da vida. Fomos caminhando em direção à convidativa luz do sol e atravessamos o pórtico pelo qual multidões de devotos entravam e saíam. Você é tão jovem. O sábio olhou-me de alto a baixo, pensativo. A Índia é jovem também. Os antigos rishis. Rishis são literalmente videntes. Foram os autores dos Vedas, numa época remota e indefinida. Os antigos rishis estabeleceram padrões indestrutíveis de vida espiritual. Seus veneráveis ditames ainda se aplicam aos dias de hoje nessa terra, nunca ultrapassados no tempo, nunca ingênuos contra a perfídia do materialismo. Os preceitos disciplinares ainda moldam a Índia. Durante milênios, por um período maior do que os desconcertados estudiosos se preocupam em aferir, o cético tempo comprovou o valor dos ensinamentos védicos, que sejam sua herança. Quando reverentemente estava me despedindo do meu eloquente sadhu, ele me revelou uma percepção clara e evidente. Depois de sair daqui hoje, você passará por uma experiência incomum. Deixei o recinto do templo e fui andando sem rumo definido. Ao dobrar uma esquina, encontrei um velho conhecido, um desses indivíduos prolixos, cujos poderes de conversação ignoram o tempo e abarcam a eternidade. Não vou prender você por muito tempo, desde que me conte tudo o que aconteceu durante os 6 anos que estivemos separados. Que total contradição! Preciso deixá-lo agora. Ele me agarrou pela mão, forçando-me a contar-lhe os mexericos. Parecia um lobo faminto, pensei, divertido. Quanto mais eu falava, mais ele farejava notícias. Interiormente pedi que a deusa Kali providenciasse uma maneira educada de eu conseguir escapar. Meu companheiro deixou-me abruptamente. Suspirei aliviado e apertei o passo, temendo alguma recaída naquela febre de loquacidade. Ouvi passos rápidos atrás de mim, o que me fez andar mais depressa, sem ousar olhar para trás. Mas, com um salto, o rapaz juntou-se a mim, segurando-me alegremente pelo ombro. Esqueci de falar a você de Gadababá, o santo dos perfumes, que enaltece com sua presença aquela casa ali. Ele apontou para uma residência a poucos metros de distância. Procure-o
Ele é interessante. Talvez você tenha uma experiência em comum. Adeus. E foi-se embora. A predição do Sadhu no templo de Kaligar, enunciada com as mesmas palavras, relampejou na minha mente. Tomado de curiosidade, entrei na casa e fui conduzido a um salão espaçoso. Sobre o grosso tapete cor de laranja que cobria o chão, havia uma multidão sentada à moda oriental. Um sussurro de admiração chegou-me aos ouvidos. Observe Gada Babá na pele de leopardo. Ele pode dar o perfume de qualquer flor a uma flor sem perfume, tornar viçoso um botão murcho, ou fazer a pele de uma pessoa exalar uma deliciosa fragrância. Encarei o santo, seu rápido olhar fixou-se no meu. Gorducho e barbudo, com tez escura, seus olhos eram grandes e brilhantes. Filho, estou contente de vê-lo. Diga-me o que deseja. Quer algum perfume? Para quê? O comentário dele pareceu-me um tanto infantil. Para experimentar uma maneira miraculosa de apreciar perfumes. Está querendo obrigar Deus a fabricar perfumes? E que mal há nisso? Deus fez perfumes, de qualquer modo. Sim, mas ele modela frágeis frascos de pétalas para um uso efêmero. O senhor pode materializar flores? Eu materializo perfumes, meu amiguinho. Assim as fábricas de perfume irão à falência. Permitirei que continuem funcionando, mas meu desígnio é demonstrar o poder de Deus. Senhor, será que é necessário pôr Deus à prova? Ele já não realiza milagres em toda parte? Sim, mas nós também deveríamos manifestar um pouco da sua infinita variedade criativa. E quanto tempo levou para dominar sua arte? 12 anos. Para fabricar fragrâncias por meio das astrais? Parece-me honrado, santo, que desperdiçou 12 anos para produzir perfumes que podem ser comprados com umas poucas rúpias numa loja de flores. Os perfumes murcham com as flores. Os perfumes murcham com a morte. Por que deveria querer contentar o corpo apenas? Senhor filósofo, sua maneira de pensar me agrada. Agora, estenda a mão direita. Ele fez um gesto de bênção. Estava a pouca distância de Gada Babá. Ninguém mais estava perto bastante para se encostar em mim. Estendi a mão, que o iogue não tocou. Que perfume você quer? De rosas. Assim seja. Vamos continuar em cenas dos próximos capítulos, para vocês saberem o que acontece.